tema de hoje é medicina regenerativa e terapia celular. Nesse episódio falaremos com o especialista, professor Dr. Rony Moya, especialista internacional em imunologia, medicina regenerativa e terapia celular. A entrevista de hoje aborda as possibilidades de melhorar a qualidade de vida através das mais inovadoras abordagens da biomedicina. Olá, aqui é a Camila Curimarques e hoje tenho a honra de substituir o nosso querido amigo Abílio Ceroni, o nosso doutor saúde do Dicas Curtas em alguns episódios. Se você quer saber mais sobre o assunto, fique comigo e com o professor Rony Moya. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Olá a todos, muito obrigado por me receber, é um prazer poder fazer parte desse programa e ajudar as pessoas a conhecer mais sobre a saúde e a biomedicina. Meu nome então é Rony Moya, eu sou original de São Paulo, mas moro na Europa desde 98. Sou formado em biomedicina e mais para frente me especializei em imunologia dos transplantes, terapia celular, medicina anti-envelhecimento e regenerativo. E hoje em dia eu sou líder de um grupo internacional em medicina regenerativa e terapia celular, com sede na Ásia e na Alemanha, e a minha atuação principal é onde eu vivo, em Lisboa, na minha clínica que se chama Regenera. O que é terapia celular? Terapia celular é uma atuação muito simples e muito antiga na medicina, começou no século XIX, e é tratar com células. Nós sabemos que as células de quaisquer animais, sendo elas do porco, das ovelhas ou dos humanos, têm identidades muito comuns. Então, quando uma célula falha, a comunicação do corpo também falha. O tratamento da terapia celular funciona com a prescrição e a indicação de algumas células, podendo elas ser de origem animal ou humana, para corrigir defeitos ou melhorar ainda mais essa comunicação entre as células do próprio organismo. Então, ela visa tratar doenças e melhorar a qualidade de vida através da atuação de várias células específicas no caso. E quais são as áreas de maior importância que podem usufruir do tratamento regenerativo e da terapia celular? Tem alguma faixa etária mínima e máxima para fazer esse tratamento? A terapia celular não tem idade. Qualquer pessoa pode usufruir desse tratamento, sendo ela um bebê, uma criança, até os mais idosos. A ideia é diferenciar entre vamos tratar uma doença já instalada ou vamos prevenir alguma situação e melhorar a longevidade. Então, existem duas atuações principais. Uma é em melhorar a qualidade de vida e produzir uma possibilidade mais longeva de saúde. A outra parte é uma doença já instalada, uma situação complexa, que devemos, então, raciocinar sobre o caso e atuar. Né? Não há idade, a questão é qual grupo essa pessoa se coloca, se é um grupo de prevenção e longevidade ou se é um grupo de tratamento de uma situação mais específica. E quais são as formas de terapia celular? Então, originalmente a terapia celular é tratar com células. Podem ser elas células animais, são chamadas então de xeno é o que vem de fora, né? Xenoimplantes, ou seja, implantes de células de outros seres similares em humanos. Por exemplo, aplicação das células do porco. Imagina, hoje a insulina pode ser feita de origem bovina ou porcina, então do porco ou do boi. A insulina é uma forma de terapia celular. No século XIX era aplicada, então, células dos porcos, da insulina, do pâncreas dos porcos, para se tratar a diabetes, porque ainda não havia tratamentos como hoje nós temos. Então, a terapia celular, ela pode funcionar com células de animais em humanos e células de humanos em humanos.
Existe aqui toda uma situação ética e uma situação de complexidade científica para que nós possamos desenvolver um tratamento que seja bastante eficaz. Então, eu vou me manter apenas nas vantagens e desvantagens dos tratamentos com células de animais. Porque na Ásia e na Europa, as células dos animais são desenvolvidas com uma tecnologia muito avançada, certificadas, para uso clínico em humano, e nós podemos estudar essas células para saber o que elas vão fazer depois que elas são implantadas para não causar nenhum tipo de doença ou de situações paralelas que nós não queiramos. Por exemplo, uma infecção, uma virose, uma septicemia, que são aquelas infecções generalizadas, etc. Então, as células dos animais são produzidas em laboratórios certificados, os animais são certificados, são de criação livre, dentro da ética, 40 gerações que são fechadas, ou seja, os animais não entram em contato com outros animais, apenas aquele grupo é desenvolvido. E no grupo que eu faço parte, que é a European Wellness Academy, que é a Academia Europeia de Bem-Estar e de Terapia Celular, nós, neste grupo, fazemos o implante de células desenvolvidas das ovelhas, que são animais mais saudáveis, são animais que não produzem as doenças que, por exemplo, o porco poderia produzir. Eticamente, é um animal desenvolvido para tal função, com todas as qualidades e respeitos aos animais, etc. Então, nós trabalhamos com ovelhas. A terapia derivada dessas células de ovelhas podem ser desenvolvidas por graus de qualidade. E aí eu respondo a sua pergunta, ou seja, é possível fazer desde um tratamento oral. São pedaços pequenos das células colocados em pequenas ampolas para via oral, são chamadas de peptídeos, pequenos pedaços de proteínas colocadas num frasco em líquido, em nanomoléculas, que são moléculas extremamente pequenas e facilmente absorvidas pela boca. Então, quando as pessoas utilizam estes níveis de terapia, elas vão manter uma qualidade melhor de comunicação no corpo. Ela não regenera, ela não tem um poder muito forte na atuação de regeneração de tecidos, etc., mas ela melhora a qualidade de vida. Então, esse que é o primeiro grau. Num segundo grau, existem as células já congeladas. Nestas células, que são congeladas a menos 160 graus, nós temos uma maior potência, uma maior qualidade, e um maior nível de regeneração. Neste nível, que nós temos como princípio a aplicação por via intramuscular, né, tem que ser feita uma injeção, essas células elas têm um potencial muito melhor na regeneração e já são utilizadas para doenças em maior nível do que na prevenção. Depois, temos a implementação das células chamadas estaminais, são aquelas originais, as mais potentes, as com maior qualidade de regeneração de tecidos, e essas células a gente utiliza também por via injetável para tratamentos de doenças mais crônicas. Então, existem níveis, existem qualidades que vão desde a via oral à via injetável, e depende um pouco do programa que este paciente precisará cumprir para decidir qual será o melhor esquema ou a integração dos mesmos. Uma pessoa pode fazer tanto uma terapia congelada, como também, paralelamente, tomar por via oral algumas outras células complementares. E esses tratamentos podem ter que ser feitos na clínica ou ele pode levar para casa e continuar? Esses tratamentos são feitos, na sua grande maioria, em casa, quando são por via oral. Por via injetável, convém que eles façam na clínica ou com algum profissional capacitado, não precisa ser na clínica, por exemplo, na minha clínica, poderá, por exemplo, imagina uma pessoa vivendo longe. Ela poderá adquirir essas células a partir de uma consulta e de um desenvolvimento do programa, e uma outra pessoa responsável, com habilitação correta, poderá, então, aplicar, desde que o responsável, no caso eu ou o meu grupo, tenha já informado e tenha elucidado academicamente este outro profissional a fazer a tal aplicação. Tanto
nós temos tanto a possibilidade de aplicar esse trabalho em loco, ou seja, nas clínicas convencionadas, ou então fora das nossas clínicas, contanto que o profissional que as aplicará tenha uma formação ou a informação correta proveniente do grupo que eu faço parte. Isso facilita bastante o tratamento para todo mundo, né? Tem efeito colateral? Existem efeitos colaterais, principalmente dos injetáveis mais avançados, por exemplo, os congelados e as células estaminais fetais. Os congelados, eles têm uma concentração maior de células. Então, o que quer dizer? Quanto mais proteínas e mais substâncias essas células tiverem, maior poder de ativação química no organismo. Então, quando nós fazemos uma vacina ou qualquer tipo de tratamento mais potente em um paciente, é natural que nos primeiros 3 dias, esse paciente possa sofrer um cansaço maior, pode haver uma certa febre, algum vermelhidão na área de aplicação, que é como se fosse uma reação de uma vacina. Porém, diferentemente dessas vacinas, não há alergia, não há choque anafilático, não há infecções, porque ali nós não vamos introduzir um vírus ou uma bactéria, que é o que se faz numa vacina. Nós faremos a introdução de elementos similares às células que nós queremos regenerar. Então, imagina, se eu tenho um problema nas células do pâncreas do paciente, eu poderei injetar ou aplicar células do pâncreas da ovelha neste paciente. Por ser uma célula animal no humano, não há problema, porque no laboratório essas células são tratadas para não fazer efeitos de rejeição. O que acontece é que qualquer coisa que regule a imunidade humana pode produzir efeitos de cansaço, alguma febre, que dura pouco tempo e depois isso desaparece. Isso nas congeladas. Naquelas mais avançadas, que são chamadas as estaminais fetais, que têm uma maior concentração de possibilidades também, essas têm que ter um certo cuidado, porque o tratamento é mais forte, é mais poderoso, e os efeitos colaterais, como as febres, o cansaço, o vermelhidão, eles podem ser mais potentes, durar mais tempo. Mas bem trabalhado é o que acontece, não há nenhuma outra situação mais complexa que essa. Os via orais, não há problema, não existe aqui qualquer tipo de efeito colateral, porque são pequenas partículas absorvidas por via oral, como um complemento, e isso não traz qualquer efeito negativo. E depois tem uma outra opção, que para as pessoas que gostam de trabalhar a estética, existe esta aplicação por mesoterapia, que é aquela aplicação muito superficial na pele, para regenerar a pele, para melhorar os tecidos, muito utilizado em dermatologia como complemento aos fillings, aos preenchedores de rugas, ao botox, etc. Essa também não traz efeito colateral, muito pelo contrário, é a que menos efeito colateral traz de todos os tratamentos estéticos e é muito bem muito bem tolerado. Portanto, esses são os níveis, os graus, e as desvantagens são muito ínfimas perto das grandes vantagens que esses tratamentos produzem. Agora deixa eu perguntar mais uma coisa. Se o paciente fez uma vez, quantas vezes ele pode repetir esse tratamento no ano ou teria que fazer só uma vez por ano? Dependendo do grau de cronicidade, é possível desenvolver um programa que pode ou não ser repetido no mesmo ano. Se a pessoa faz apenas um trabalho leve de prevenção, por via oral, por exemplo, ela pode repetir várias vezes ao ano, de acordo com os resultados que ela for adquirindo. Podendo ser 2 ou 3 ou mais vezes por ano. Se essa pessoa decide fazer um trabalho mais avançado, sendo para prevenção ou terapia, por exemplo, com as células congeladas, ela poderá fazer uma vez ao ano. Se ela decidir fazer um trabalho ainda mais avançado, como as células dos fetos, aquelas células chamadas estaminais, que no Brasil chamam-se células-tronco, essas células, como são muito poderosas, elas não precisam ser repetidas com qualquer tipo de necessidade, ou se forem repetidas, vai depender um pouco dos resultados que o paciente adquirir ao longo do primeiro ano. Então, vai depender do programa que nós fizermos, e da profundidade, da qualidade dessas células. Se eu tenho células muito avançadas, uma diversidade maior, por exemplo, vários tipos de tecidos a serem regenerados, isso vai depender. Por exemplo,
pacientes que tenham falências renais e que podem ir para diálise, não aqueles que já têm os rins destruídos e precisam de transplante. Vamos supor um pouco menos complexo, uma pessoa que está a entrar numa insuficiência renal, poderá precisar de uma diálise e opte por fazer o tratamento de células estaminais, dessas células fetais, dessas mais avançadas. Pronto, esta pessoa poderá fazer um tratamento no ano, que é desenvolvido, e esse tratamento depois pode ser complementado por via oral com as tais células por via oral. Então vai depender um pouco, a repetição vai depender do efeito que a pessoa precisa e do quanto grave a doença é, né? Na minha área, eu trabalho em imunologia e uma das coisas mais importantes do meu trabalho é a oncologia integrativa. Então, algumas pessoas que me procuram vêm porque tem cancro, ou seja, no Brasil fala-se câncer, né? É um paciente oncológico. E na oncologia, nós, em medicina geral, não podemos dizer que vamos curar qualquer doença. O que nós fazemos é melhorar ao máximo o poder da imunidade, do sistema de defesa contra a doença que a pessoa tem, que por acaso agora é o câncer. Então, se eu desenvolvo uma vacina, podendo ela ser do próprio sangue do paciente, porque ali também entra na terapia celular, existe uma vacina chamada imunoterapia ativa específica, que é uma vacina feita com as próprias células desta pessoa que já tem o câncer, que entrou em contato com a doença, então é feita uma vacina, esta vacina é aplicada nesta pessoa, e esta pessoa vai aumentar a sua imunidade contra o seu próprio tumor, porque aquele sangue já foi apresentado para ele. É mais fácil a gente ativar a imunidade no paciente fazendo uma vacina da sua própria parte, né, do seu próprio sangue. E complementando com químio, com rádio e com os outros tratamentos, esse paciente terá uma maior resposta contra o seu tumor. Então, os pacientes que buscam-me vão fazer tratamentos para o câncer, podendo ser com essas vacinas, que repete-se uma vez ao ano ou não, ou podem ser feitos com tratamentos paralelos com terapia celular. Vai depender da cronicidade e daquilo que eles buscam. Tanto, respondendo rápido, pode ser utilizado mais vezes ao ano por via oral, menos vezes ao ano por via injetável. Esses pacientes que fazem tratamento com quimioterapia e terapia celular, eles vão ter menos efeito colateral da quimioterapia e radioterapia? Eles podem ter menos efeitos colaterais, mas o que é o objetivo aqui é aumentar a imunidade, o poder que esta pessoa tem de defesa contra a sua doença. Como a quimioterapia tem como princípio, muitas vezes, diminuir a imunidade da pessoa, a terapia celular, pelo contrário, aumenta esta imunidade. E eles são complementares, uma vez que a quimioterapia enfraquece o tumor e a imunoterapia aumenta o potencial para destruir o tumor que foi enfraquecido pela quimioterapia. Então, são tratamentos integrados. Não há aqui uma competição entre técnicas, há aqui uma multitarefa, né? Na medicina nós temos que pensar em todas as ferramentas que podem ajudar o paciente, não haver competição entre elas. Não havendo competição e apenas vantagens, ok, a quimioterapia tem as suas desvantagens, a imunoterapia também tem as suas desvantagens, uma vez que a imunidade é muito rápida, ela é muito plástica, ou seja, ela se altera com muita facilidade, e às vezes a imunoterapia não consegue abranger com tanta ênfase toda a atividade imunológica daquele paciente que está doente. Mas é uma ferramenta que não tem efeito colateral negativo, esta imunoterapia que eu explico não tem efeito colateral negativo, ela melhora a resposta contra os tumores e quando a pessoa faz quimioterapia, pode ser até uma situação bastante positiva, ainda mais na resposta que nós esperamos que seja a melhor possível. É sensacional, né? Eu vi aqui também que você faz coordenação de programas regenerativos, que seria um turismo médico. Você poderia explicar como que funciona? Sim, obrigado. Então é assim, eu faço parte da Academia Europeia de Medicina Regenerativa, chamada European Wellness Academy. Nós temos clínicas no mundo inteiro que são especializadas em medicina regenerativa e também em longevidade. Em Portugal, eu sou responsável pela Regenera, que é uma empresa especializada, né, cuja sua atividade principal é na longevidade e na terapia desses pacientes crônicos, ou seja, prevenção da qualidade de vida
e tratamento de doenças crônicas. Então, em Portugal, as pessoas que querem fazer esses trabalhos mais avançados podem coordenar conosco programas, vão ser programas de 1 semana, ou de 3 dias, ou de 2 semanas, e esses programas são desenvolvidos entre a terapia regenerativa, as análises necessárias para se diagnosticar da melhor forma possível o tratamento que essa pessoa precisa, nutrição funcional e todas as áreas inerentes para que essa pessoa tenha a sua melhor alimentação, a sua melhor abordagem biomédica, seja tratado em curto período de tempo aqui, porém leve esse conhecimento para suas casas para que possam continuar com esse trabalho e são acompanhadas posteriormente por via digital, ou seja, consultas por Skype com os profissionais todos que ela já teve contato aqui, por exemplo, em Portugal. Então, se a pessoa decide fazer uma viagem, por exemplo, eu quero me tratar em Portugal, e além disso, quero conhecer Lisboa, que é uma cidade linda, ou outras cidades de Portugal, nós podemos organizar esta viagem para essa pessoa, ela vem, ela se trata, mas ao mesmo tempo ela usufrui de todo um aspecto turístico envolvido aqui na área. Ela vai ter a sua alimentação prescrita de acordo com as suas necessidades, vai ter seus tratamentos personalizados, todos eles feitos à medida, além de também poder usufruir um pouco do prazer que contribui também para ajudar na melhoria da sua não fica um tratamento tipo hospital com cara de doença, né? Aqui não é hospital, aqui é uma clínica pequena, privada, mas familiar, e que tem todo o gosto de trabalhar com as pessoas de forma muito personalizada. Então, elas não vão chegar num lugar onde vão ter milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ela vai ser atendida sozinha, de forma individualizada, todo o seu tratamento é feito à medida, e ela pode, antes de vir, obviamente, desenvolver a sua organização do seu tratamento, etc., por Skype, ou por via FaceTime, etc. Então, o primeiro passo, ela entra em contato conosco. O segundo passo, faça uma consulta online comigo. Nós organizamos o programa de tratamento para ela e a partir do programa ser organizado, com as suas análises que ela já fez no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, seus exames, etc., nós vemos o histórico dela, coordenamos todo o esquema, ela aceita o programa e dali em diante é que é desenvolvida a parte da viagem. Então, todo o processo mais complexo é feito na casa, né? A pessoa não tem que sair das suas propriedades. Depois que já está tudo desenvolvido, tudo organizado, aí é que é feito a parte prática, que é a viagem por si, né? E todas as coisas que ela vai querer. Se ela quiser fazer provas de vinho, se ela quiser fazer uma viagem mais gastronômica, uma viagem de praias, etc. Tudo isso é desenvolvido em coordenação com os seus tratamentos. Muito interessante. Bom, os seus locais de atendimento, consultas presenciais em Lisboa, Coimbra e Porto, né? Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e gostaria que você, e disponibilidade, né, para estar fazendo essa entrevista conosco, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu agradeço também poder ter me recebido e contribuído aí com mais informação no podcast. Então, lembrando, para quem quiser, poderá contactar conosco através do site regenera.pt ou regenera.consultorios, no plural, @gmail.com. Eu acredito que a mente aberta, pensar que a ciência todos os dias evolui, é a melhor forma de contribuir com a medicina no mundo. Não há competições, não há o que é melhor, o que é pior, há apenas um aspecto crítico de inteligência na ciência. Portanto, mantenham a mente aberta para poder viajar, ver o mundo e melhorar a qualidade de vida, usufruindo de toda a tecnologia que nós temos e teremos ainda no futuro. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook. O Doutor Saúde
vai sanar todas as dúvidas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast, sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Eu sou Camila, substituindo o seu Doutor Saúde desta semana do Dicas Curtas. Um abraço, beijos da Nutri. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.